Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Hoje, esta é a palavra para nós no dia de hoje. Vai falar sobre esse Deus maravilhoso. Então, Deus está permitindo essa palavra vir até nós, para a gente conhecer um pouquinho das maravilhas dele, um pouquinho. Porque a capacidade dele é inefável. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse Deus que faz coisas maravilhosas. Essa palavra maravilhosa ou maravilhoso significa algo que causa espanto, mas positivo. É algo com qualidade extraordinária. Então, este Deus, é isso que nós vamos falar dele no dia de hoje. E você prepare seu coração para receber essa mensagem. Essa mensagem inicia falando sobre o que Deus fez, que Ele fez o mundo e tudo que nele existe, apenas com uma palavra. Ele fez o mundo e tudo que nele existe, apenas com uma palavra. Haja. Haja. Ele disse, haja luz, né? Ele disse, haja expansão no meio das águas, separação entre águas e águas. Então, ele fez tudo de acordo, usando esta palavra, haja. Então, que poder extraordinário. Simplesmente dizendo haja. Ele fez tudo que no mundo existe apenas com essa palavra. O homem, ele já não falou haja. O homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o homem já foi diferente. Ele não falou haja o homem, não. Ele não fez isso. O homem, ele criou segundo a imagem dele e a semelhança dele. Então mas tudo que no mundo há e que no mundo existe, foi feito por ele, apenas usando a palavra haja. O homem, não. Ele fez ali com as próprias mãos, pegando o barro ali e fazendo o homem. Mas não foi igual os animais, as árvores, né, e tudo que há nele. Mas a palavra de hoje para nós é falando sobre o poder de Deus, o poder dele que ultrapassa a capacidade humana. Eu falando sobre o poder dele. E por que eu estou falando sobre esse poder dele? É para você que está ouvindo no dia de hoje que Deus está mandando esta palavra, falando para você o quanto ele é poderoso. Então, e muitas vezes você, nos encolhemos, sentimos que somos inúteis, sentimos que a força acabou. E a palavra está mostrando para nós o poder deste Deus. Então, o que nos orienta no dia de hoje? Nós devemos ir para perto de alguém que nos destrói? Ou ir para perto de alguém que tem condições de nos livrar? Então, eu estou falando deste Deus. E você que está sentindo aí acuado, você que está sentindo aí perturbado, você que está sentindo aí sem força, você que está aí com problemas em todas as áreas ou em algumas áreas da sua vida, que às vezes tem corrido para lá, para cá, tem esquentado a sua cabeça. Hoje a palavra para você é apresentando para você esse Deus poderoso, a qual ultrapassa, o poder dele ultrapassa a capacidade de qualquer ser humano.
O poder dele não tem limite. Ele faz coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. E esse Deus que está aberto, o acesso para chegar até ele está aberto, porque nós ainda estamos vivendo no tempo da graça. Então, o acesso a Deus está aberto. E a chave para esse acesso, o acesso aberto e a chave para entrar até Ele, se chama Jesus. Sabe a porta da sua casa? Que para você entrar tem que ter uma chave do seu portão, da entrada da sua casa? Você precisa de uma chave para você pôr no seu portão, para você entrar no seu quintal ou sair dele. A sua casa, para você entrar, não precisa de uma chave para você entrar lá dentro? Essa chave, para Deus chegar até Deus, também tem uma chave. E essa chave se chama Jesus. Jesus. E como eu adquiro essa chave? Comprando em alguma casa de material de construção ou em algum lugar aí que vende? Não. Essa chave, basta você simplesmente crer. Você crê que Deus enviou o Filho dele para nos resgatar. Simplesmente você crê e aceitar Ele como Salvador da sua alma. Ele é a chave para você chegar até Deus. Sem essa chave, por nome de Jesus, sem essa chave que é o próprio Jesus, você não chega até Deus. Por mais que você fale, eu creio em Deus. Você pode até crer em Deus. Mas se você não tiver a chave, você não chega até Ele. É como a sua casa. Você pode até ter a casa, a escritura da casa. Mas se você não tiver o meio de você entrar dentro da casa, você não entra. Então você sabe, a casa é minha. A escritura da casa é minha. Mas você, de qualquer maneira, você precisa de uma chavinha para entrar lá. Né? Você precisa da chave para entrar. Então Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo jeito. Você crê em Deus. Eu creio em Deus. Você crê? Então cadê a chave para você chegar até Ele? A chave é Jesus, tá? Essa é a palavra para nós no dia de hoje. Falando conosco a respeito. Você vai ficar do lado de quem? Do lado de alguém que te oprime, que te aflige, que te abandona nas horas dos problemas? Ou você vai para o lado de Deus, a qual te socorre, te ouve, e mesmo após a tua morte, Ele ainda vai estar com você. Porque Jesus disse na tua palavra, está escrito, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele nunca morrerá, porque a alma de quem crê no Senhor nunca morre. Então esta é a palavra para nós no dia de hoje, falando sobre esse poderio de Deus, que Ele criou o universo. Deus, Ele criou, Ele fez algo tão extraordinário, Ele fez a abertura do Mar Vermelho, quando Ele resgatou aquele povo, o povo lá do Egito, a qual Moisés era o líder. Deus, mesmo o homem pecando, a qual o homem vivia ali tranquilo, o homem ele não sentia vergonha de nada, o homem não tinha medo, o homem era inocente, o homem vivia nu e nem sentia que estava nu. Mas quando pecou, ele sentiu tudo isso aí. Quando o homem pecou, o homem experimentou o medo, o homem experimentou a vergonha, agora ele enxergava que estava nu. O homem, ele perdeu a inocência. E agora a sentença, no caso, a morte, porque tinha pecado. Mas aí o Senhor, o que Ele fez? O amor dele extraordinário por nós, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, pagando para nós a nossa entrada com preço do próprio sangue, que foi a própria morte dele ali na cruz do Calvário. E este preço que Jesus pagou é que dá-nos acesso à chegada até Deus. Quando você crê e aceita Jesus como Salvador da sua alma. Então o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Ele estava abrindo esse acesso para você chegar até Deus. Então por isso Ele é a chave. É através do nome dEle, de você crer e aceitar Ele, que você tem acesso a Deus. E então no dia de hoje a palavra para nós é isso. O homem depois que pecou, Deus foi lá
E ainda através do seu Filho e da ressurreição de Jesus, ele trouxe de volta o homem para a sua presença, para que tenha comunhão com ele, para que volte a ter comunhão com ele, com preço muito alto, a morte do seu próprio Filho Jesus. Mas ele é poderoso, ele trouxe de volta a criação que foi ele que criou. Então, mesmo pecando, ele ia deixar destruído, ele tem poder para trazer de volta. Então, essa é a palavra para nós no dia de hoje. Mesmo que você tenha feito coisas erradas, mesmo que você tenha pecado, está falando, mas isso que eu fiz, não dê ouvido a vozes. Não creia em vozes no seu ouvido ou na sua mente, dizendo, olha, Deus não te quer mais, você é um rejeitado ou rejeitada. Isso aí, ó, para Deus, você acabou. Não dê ouvidos, né? Não deixa esses pensamentos chegar, fazer morada na sua mente, nos seus ouvidos, não. Porque isso é tudo mentira. Porque Deus tem controle sobre tudo, sobre todos. Deus tem controle sobre você também, se você deixar Deus ter controle de você. Porque Deus nos deixa livre, Deus não força ninguém. Mas se você deixar, Deus também pode ter controle da sua vida. A partir do momento que você fala, minha vida está entregue nas mãos de Deus, acabou. Você entregou nas mãos de Deus, você está seguro. Entendeu? E Deus tem controle. Se Deus tem controle sobre tudo, Deus não vai ter controle sobre esses problemas que estão aí te afligindo? Sobre essas lutas que estão aí sobre a sua vida? Sobre toda essa situação que está acontecendo dentro da sua casa? No seu trabalho? Nos seus estudos? Você acha que Deus não tem controle sobre isso? O Deus Todo-Poderoso que fez e faz coisa extraordinária, a qual criou tudo apenas dizendo haja. Você acha que ele não tem poder sobre isso? Então não dê ouvidos a palavras negativas que vêm sobre o seu ouvido, sua mente. Mas creia na palavra de Deus no dia de hoje, a qual ele está te dando vida. Ele está te dando vida e dele é poderoso para fazer coisa extraordinária. Ele fez e vai fazer coisa extraordinária na sua vida se você crer e confiar e colocar as suas causas, a sua vida nas mãos dele. Esta é a palavra para nós no dia de hoje. A palavra falando um pouquinho desse Deus maravilhoso que faz coisa extraordinária, coisas que causam espanto positivo. E Deus pode fazer algo maravilhoso, extraordinário na sua vida, nessa situação que você está vivendo, independente do que seja, enfermidades, portas fechadas. Deus pode fazer coisas extraordinárias e causar espanto positivo em muitos e dizer, mas como ele conseguiu isso? Como ela conseguiu isso? Como ele e ela saiu dessa situação? E você vai falar, simplesmente Deus. Esta é a palavra para nós no dia de hoje. Se você crê, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, deixe o seu like e até a próxima.